Bom, e após a aprovação da reforma da Previdência, entra em discussão agora a reforma tributária. Ou seja, eliminação de alguns impostos e criação de um novo sistema que se espera seja mais simples e transparente. No Congresso Nacional, uma proposta do Centro de Cidadania Fiscal, CCIF, que prevê a unificação de 5 impostos em um só. Com isso, acabam o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o SS. E no lugar entra o IVA, ou seja, o Imposto sobre Valor Adicionado. O novo IVA foi assunto de Walter Puga Júnior, com o economista Bernardo App, diretor da CCIF. App argumenta que já há concordância dos governos estaduais quanto ao fim do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Vamos ver o que ele diz na entrevista. O senhor esteve no governo durante muitos anos, mas a reforma tributária naquela época não ocorria, por quê? Bom, existem vários motivos. Teve tentativas de reforma tributária, teve uma em 2003 e outra em 2008. Eu acho que tem vários motivos. Um primeiro motivo, claramente, é que tinha uma situação federativa muito mais complicada. A resistência dos estados a perder o poder de dar benefício fiscal era muito grande naquela época, isso dificultava a reforma tributária. E hoje, o que nós temos é todos os 27 secretários de Fazenda do Brasil pedindo para acabar com o ICMS e substituir por um bom imposto sobre valor adicionado, cobrado no destino e sem nenhum benefício fiscal. E isso é uma mudança enorme em relação à situação que nós tínhamos nas discussões anteriores de reforma tributária. Segundo, eu acho que nós temos um projeto que, do ponto de vista técnico, hoje é melhor do que os projetos que foram discutidos no passado. E isso facilita a aprovação da reforma tributária. Terceiro, nós temos um Congresso com um perfil muito mais reformista hoje do que as legislaturas anteriores. Isso também é um dado positivo para a aprovação da reforma tributária. E quarto, nós temos um fato que é bem importante, é que embora a reforma tributária tenha estado na pauta de governos anteriores, a verdade é que ela nunca foi de fato prioridade para os governos. Então, eu mesmo fui responsável pela reforma tributária de 2008, mas eu não vi o governo botando capital político para viabilizar a aprovação e isso certamente dificultou o avanço da proposta na época. A criação do chamado IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, contribui para o agronegócio brasileiro como? Bom, ele tem dois efeitos. Ele tem um efeito muito claro sobre o comércio exterior, porque hoje as vendas para o exterior, as exportações de produtos do agronegócio brasileiro, elas são oneradas por distorções do sistema tributário brasileiro, que faz com que a gente exporte imposto quando a gente não deveria estar exportando, e são oneradas pela ineficiência na estrutura de logística do agronegócio brasileiro, que em parte resulta de distorções no sistema tributário brasileiro. Portanto, do ponto de vista da exportação, ela vai ter um efeito claramente positivo para o agronegócio brasileiro. Do ponto de vista das vendas no mercado doméstico de alimentos, a proposta da PEC 45, que é baseada no trabalho do Centro de Cidadania Fiscal, ela é ter uma alíquota uniforme para todas as mercadorias e serviços. Mas, em contrapartida, a ideia é devolver para as famílias de baixa renda o imposto pago sobre a sua cesta básica de consumo. E o efeito disso, mais o efeito positivo que a reforma tem sobre o aumento da renda das famílias, provavelmente vai resultar num aumento das vendas no mercado doméstico de alimentos, portanto, sendo positivo também para o agronegócio. Para as exportações, o senhor lembrava agora há pouco, durante esse congresso, que para a indústria seria mais importante do que para a exportação de produtos do agronegócio. Por que a indústria seria beneficiada com isso? Na verdade, toda exportação do Brasil tende a ser beneficiada. No caso da indústria, um pouco mais com o agronegócio, porque o agronegócio você tem muito um modelo de suspensão e diferimento do imposto ao longo da cadeia, o que reduz o acúmulo de crédito pelos exportadores. No caso da indústria, você não tem esse modelo. Então, o exportador ele acaba sendo tributado nos seus insumos e é um inferno recuperar esse crédito acumulado, é um inferno que o governo devolva esse crédito acumulado. Mas a mudança é positiva para todos os setores, inclusive para o agronegócio, no que diz respeito às exportações, de forma absolutamente clara.